Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, me chamo tal, tenho 35 anos, gostaria de não ser identificada e preciso muito do seu ponto de vista. Acabei um namoro de 5 anos. Na verdade, ele terminou comigo. Era uma relação onde eu fiz de tudo para dar certo. Ele já veio de um casamento que não deu certo. Namorou com sua ex-mulher 12 anos e ficou 2 anos casado e se separou. 12 anos de namoro e aí fica 2 casados. Hoje ele tem 41 anos e estava fazendo comigo a mesma coisa. Ele é muito sedutor, sabe conquistar uma mulher, mas quando falava em uma relação concreta, dizia que não estava preparado para tal. Nossa relação estava desgastada, mas ele deixava um fio de esperança. Dizia para eu ficar com o plano de saúde, vai que a gente volta. Tem 3 meses de término, e durante os 2 meses de término tínhamos recaídas. Ele me ligava dizendo que estava com saudades, eu acabava cedendo, até que nesse período fiquei sabendo que ele estava ficando com outra pessoa e me fez cair a ficha e dar um basta. Fiz uma viagem muito bacana sozinha e quando cheguei ele assumiu o namoro com a tal, diante de todos os amigos da família e da sua filha, onde tinha um vínculo muito forte e ela está sofrendo bastante e eu também. Tento evitar a não ter mais contato com ela, mas ela gosta muito de mim, mas sei que tenho que me afastar. Ele dizia que nossa relação estava desgastada, que não tem mais o tesão de antigamente. Bom, É, como... Gente, se a pessoa ficar sempre buscando... É a tal história, né? Tem gente que vai manter relacionamentos só pelo tesão. Por isso que a pessoa troca tanto de relacionamento. Porque tesão passa, gente. Então, eu digo passa naquele sentido, assim, ó, quando a pessoa não vê outras coisas, passa. Agora, quando você olha companheirismo, quando você olha, e aí você vai se encantando com essas coisas, o tesão vai permanecendo e até aumenta. Eu falo porque comigo aconteceu isso, tá? Quando você vê, né, você admira a pessoa e fala, caramba, meu, essa pessoa é bacana pra valer mesmo. Cara, que... E aí, cara, o tesão pode até aumentar, pode até ficar maior do que era no começo. Mas é claro, né? Geralmente, aquele fogo do começo, ele tende a diminuir, né? A tendência. Estou falando que há casos em que o tesão, dependendo como foi o negócio, como for a coisa, que a relação, ele pode até aumentar. Agora, a tendência é diminuir, mas não acabar. Agora, quem só procura tesão, quem não olha outras coisas, vai estar trocando de relacionamento a cada 2 anos. Mas estava confuso, sem saber o que fazer. Achei que o problema era comigo. Fiquei com outra pessoa e percebi que sou desejada. Ele me deixava com a autoestima lá embaixo, como se eu fosse a culpada da relação não dar certo. Como uma relação fica, como uma relação fica a mesma paixão, o mesmo tesão de 1 ano para 5 anos. No meu ponto de vista, isso diminui mesmo e vai aumentando o companheirismo, o amor. Falou o mesmo que eu falei, só que, né, deu uma embaraçada aqui que não estava dando para entender direito, né? Tínhamos um problema para resolver entre a gente. Tínhamos muita coisa boa, éramos companheiros, quando estávamos juntos era muito bom, e aí ele coloca uma terceira pessoa e acaba com tudo. Estou muito chateada, a menina que ele está namorando é muito bonita, eu estou me sentindo que perdi tudo, sabe? Ele ainda sai por cima da situação. Minha querida, aí é que tá. As pessoas costumam falar isso, né? Ah, ele ainda sai por cima, tal. Gente, nós não estamos numa guerra. Quando a gente está finalizando um relacionamento, ou quando a pessoa, então, fica com outra pessoa, termina com a gente não está em guerra. A gente não está em competição. Eu não estou competindo com ela. O problema não sou eu. Tá vendo? Se ele é um cara que vive correndo atrás de tesão, amanhã ele vai trocar ela também.
Então, cara, para com isso. Ah, ele sai por cima ainda. Quem disse? Você não sabe o que se passa dentro do interior dessa pessoa. É uma pessoa que muitas vezes ela própria se sente frustrada. Porque ela pensa, gente, eu não vou parar com ninguém. Então, aparentemente, parece que ele saiu por cima, tá com uma moça bonita, tal. E amanhã ele se sente frustrado por perceber que nem a moça bonita fez com que ele ficasse com ela. Fico pensando que 5 anos é muito tempo e ele tão frio, egoísta, não pensou em ninguém envolvido nem na sua filha. Falei com ele que nem se eu tivesse morrido ele teria arrumado outra tão rápido. Fico impressionada como ele é insensível, que não sofre, me tratou como uma pessoa descartável. Me disse que, em apenas um dia andando de moto de trilha, ele decidiu dar um basta. Como 5 anos de namoro, ele consegue decidir tudo em apenas um dia? Não, não é assim, né? Ah, andando de moto, de trilha, em um dia eu decidi dar um basta. Naquele dia, ele resolveu. Então não é assim. Tanto que, tá vendo? Provavelmente ele estava fazendo algo que ele gosta. É algo que espairece a cabeça. Às vezes as pessoas elas precisam fazer coisas que elas gostam, estar em lugares que elas têm afinidade. Por exemplo, se eu quiser pensar, o melhor lugar para eu refletir é estar em meio à natureza. Eu gosto. É um lugar que me ajuda a pensar, tomar decisões, a me conectar comigo mesmo. Então não é que ele tomou uma decisão naquele dia, ele resolveu tudo em um dia. Provavelmente ele já estava vindo pensando, refletindo, questionando isso, e pensando, e olhando, e fazendo, e isso, e aquilo. E aí, naquele dia, ele tomou a decisão. Eu tenho a racionalidade de que acabou, que não tem mais volta, mas estou ainda muito magoada, ressentida. Meu coração parece não enxergar tudo isso. Tenho que consolar as pessoas que chegam lamentando o fato. Tenho que ser forte, sofrer e ainda recuperar. Tá difícil. Você não tem que consolar ninguém. Como assim? Eu tenho que consolar as pessoas que chegam lamentando o fato. Ai, não acredito, vocês se separaram. Meu Deus, mas vocês eram um casal tão bonito, não sei o quê. Então, meu anjo, eu não tenho... Como assim eu tenho que consolar os outros que chegam? Ninguém morreu. E outra, a pessoa chega e você fala, ai gente, não, pode parar. Ih, gente, pode parar. A decisão foi dele, ele que tomou essa decisão e ele vai arcar com as consequências ou não. Amanhã, se ele se arrependeu ou não, talvez quem não queira mais sou eu, porque eu vou seguir meu caminho. Aliás, para eu seguir meu caminho, eu preciso não falar disso. Então vamos mudar de assunto, gente. Ah, vamos falar de outra coisa? Pronto. Agora eu vou ficar ali consolando as pessoas? Ah, vá, bem, vai. Vocês estão vendo por que as pessoas às vezes sofrem muito mais? Porque além delas ficarem sempre remoendo a mesma coisa, elas criam uma rede de pessoas que ficam as choradeiras, as carpideiras. Carpideira é aquelas pessoas que ficavam chorando lá no velório de uma pessoa que ela nem conhecia. Então, cria uma rede de carpideiras, né? As choradeiras que ficam... A maldição da chorona. Aí fica lá, chora. Eu vou criando uma rede de tristeza, onde as pessoas estão sempre remoendo essa história. Então, amiga, você teve mais alguma notícia dele? Eu vi ele com aquela lá. Já não fui com a cara dela, viu, amiga? Ah, não foi com a cara aqui. Só tá falando isso para querer agradar a outra agora, que é a separada, que tá aí jogada agora. Foi sim, cumprimentou. Ai, oi, tudo bem? Fulano. Oi, fulano, tudo bem? Ai, cabelo lindo que você tem. Nossa, como ela é bonita, fulano. Agora ele que fala, ai, não fica a cara dela. Ah, vai, para. Vamos, por isso que eu tô falando. Corta logo esse povo. Corta. A pessoa chega e fala, ai, gente, então ele tomou essa decisão, ele que vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha. Então vamos mudar de assunto, gente. Não vou falar dele não, porque eu também tenho que seguir minha vida. E eu vou é seguir mesmo. E, ó como a energia é outra. Ó como a energia é outra, do que eu tenho que ficar consolando as pessoas. Ui, hein? André, como deixamos as pessoas nos machucar tanto e depois sai das nossas vidas deixando um estrago tão grande? Não, pera lá. Como deixamos as pessoas nos machucar tanto? Você não deixa.
Nesse caso, não foi você que deixou. Ele te machucou, ponto. Tem determinados casos que sim, nós permitimos. Sabe? O caso onde a pessoa está me tratando mal, mas eu continuo ali. O caso onde a pessoa está me traindo, mas além dela me trair, eu que corro atrás dela para a gente voltar. A pessoa está me traindo, a pessoa já está até com outra pessoa, eu sei que está lá com a amante e eu vou atrás, eu dou barraco com a amante, eu quero ele de volta, eu quero o meu macho de volta. Aí sim, eu estou permitindo que a outra pessoa me machuque, porque eu estou me sujeitando a tudo isso. Agora, num caso desse daqui, a pessoa termina comigo, já começa a ficar com outra pessoa, já arruma outra pessoa. Então, eu permiti que a pessoa... Ai, como que eu posso, André? Como que a gente permite que a pessoa nos machuque tanto? Não, eu não permiti nada. Eu sofri as consequências da ação de uma outra pessoa. Certo? E isso acontece. Até com pessoas que a gente nem conhece, a gente sofre as consequências. Um cara que pegou o carro, bebeu e dirigiu, ele nem conhece o casal que está vindo de encontro com ele. E ele bate no carro daquele casal, mata a esposa do cara. O cara que nem conhece esse cara sofreu as consequências da ação desse cara. Agora, é óbvio, quando a gente convive com uma pessoa, quando a gente tem sentimentos por ela, a ação dessa pessoa vai ter uma incidência ainda maior na gente? Vai. Agora, não é porque a ação da pessoa teve uma incidência com uma repercussão tão grande dentro de mim que significa que fui eu que permiti. Não, eu não permiti nada. Ele agiu e eu sofri. E depois sai de nossas vidas deixando um estrago tão grande. Então, é isso. A pessoa sai da vida, deixa um estrago? Deixa. Por quê? Porque eu gostava, eu não esperava isso, ele nunca foi de ter uma conversa comigo antes. Então, ele saiu andar de trilha, tomou a decisão, mas como eu disse, ele já estava pensando nisso antes. Mas ele não chegou e conversou comigo. Talvez é o tipo de pessoa que guarda as coisas para si, talvez é o tipo de pessoa que achou que não precisava conversar, que isso ia passar, que ele, que tudo bem que ele estava sentindo isso, mas que é normal, que achou que amanhã ou depois ele voltasse a sentir os sentimentos que ele tinha antes por você. Então, sim, traz esse estrago na vida da gente, mas, como tudo na vida, a gente pode se refazer, se reconstruir. Aliás, nós podemos fazer isso. Nós, enquanto seres humanos dotados de consciência, nenhum outro animal tem consciência. Nós temos. Nós, com a nossa racionalidade, nós temos consciência. Eu tenho consciência de mim, tenho consciência das minhas limitações e tenho consciência da minha potencialidade, das minhas qualidades. O problema é esse. O problema é que, às vezes, a gente se auto-sabota. E aí a gente não consegue enxergar as nossas qualidades. Parece que, então, a nossa vida estava apoiada no fato da outra pessoa nos querer. Se a outra pessoa me quer e me deseja, então parece que eu me sinto bem, parece que eu estou bem. Se a outra pessoa não me quer e não me deseja, então eu caio. Queria muito seu ponto de vista para seguir a minha vida. Tá aqui, minha querida. A gente pode se refazer, se reconstruir. A minha vida não está apoiada no fato da outra pessoa me querer, assim como a minha vida não pode estar apoiada no fato da pessoa se dar mal ou não. Se amanhã ele vai se lascar, se amanhã ele vai se arrepender, se amanhã ele vai perceber que ele não deveria ter feito isso. E talvez, veja bem, talvez ele se arrependa de ter ficado com essa pessoa que ele está hoje. Mas talvez ele nunca se arrependa de ter terminado. Então a gente tem que quebrar com essa ideia de que a pessoa que terminou com a gente amanhã vai se arrepender. Não, às vezes a pessoa acabou aquele sentimento, acabou o tesão. Como eu disse, tem gente que só se orienta por tesão. Companheirismo, cumplicidade, essas coisas, a pessoa não coloca muito na balança, ela só se orienta pelo tesão. Então, ele achou que ele fez o certo de ter terminado com você? Sim, porque o parâmetro dele é o tesão. A partir do momento que ele não tem mais tesão, ele parte para outra. Então, não é que ele terminou porque ele já estava afim da outra. Muitas vezes uma pessoa termina porque realmente ele está atrás de tesão, ele não está atrás daquela pessoa. Talvez ele já tivesse interessado, claro, talvez já até tivesse saído. Sim, isso também acontece, mas a pessoa está em busca de tesão. Então, muitas vezes nem tem a ver comigo, tem a ver com as questões que estão nela.
É por isso que, apesar da decepção, da frustração, de todo esse desgosto que traz, né, um término desse jeito inesperado, a gente tem motivos para seguir, sempre. Eu sou o dono da minha vida. Eu sou o dono da minha história. Então, assim, claro, eu estava construindo uma história, achei que eu estava construindo uma história lado a lado dessa pessoa. Essa pessoa foi, mas a minha história continua. Sempre. Inscreva-se, lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.